Por que você ora? Por intimidade ou por necessidade? Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você esse tema: necessidade ou intimidade. Por que você ora? Por que eu oro? Ou por que deveríamos orar? Né? Por uma dessas duas coisas, ou pelas duas. É isso que a gente precisa entender. Porque nós vivemos num contexto onde, muito claramente isso, a gente não precisa desenhar, né? Todo mundo entende que existem muitas pessoas, cristãos, que eu estou me referindo, primeiramente, que eles só lembram que há um Deus nos céus, que tem um canal de diálogo direto com eles, quando as coisas realmente apertam. Quando fica muito difícil, e aí ele pensa assim: ai, eu já fiz tudo o que eu poderia fazer, agora só me resta orar. Meu filho, a oração deveria ser a primeira coisa. Quando tudo começa, a oração deveria ser a primeira coisa. Mas você está entendendo como as coisas se invertem aqui? Vamos lá, para a gente basear o nosso bate-papo, eu quero convidar você a meditar comigo num versículo pequeno que diz o seguinte: Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele falou assim: orai sem cessar. Em outras passagens existem esse chamado para os cristãos orarem. Então, primeiro a gente precisa definir claramente o que é a oração. Orar é pura e simplesmente falar com Deus diretamente. Então, se você pensa que precisa fazer algum curso, algum treinamento, alguma coisa que possa te dar autoridade na oração e eloquência, isso e aquilo, esquece tudo isso. Essas coisas aí, elas virão, tá? Esse desenvolvimento, ele vai chegar até você com o tempo. Sabe aquela coisa que quanto mais você faz alguma determinada ação, você pratica, mais habilidoso você fica naquilo, mais entendido, mais expert, né? Que é o nome, a palavra aí moderna em relação àquela tarefa. Então você vai desenvolvendo habilidade. Então, nenhum cristão pode dizer assim: ah, eu não sei orar. Eu não sei orar. Não é questão de saber orar. Orar é você falar com o seu Pai Celestial. Então é chegar do jeito que você sabe falar com uma pessoa normal, você falar com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muito tempo eu achava que assim, que a oração, ela deveria primeiro começar com aquelas palavras, uma entonação de voz diferente e tal, essa coisa toda, e enaltecer, exaltar Deus, que não sei o quê. Olha, Deus, ele quer a nossa intimidade com ele, de forma simples. Ele quer ouvir a você e a mim. Isso é que ele quer. Do jeito que você é. Não é tentar... Agora, você não acha que é uma coisa meio fora de noção, assim? Você tentar mostrar para Deus algo que você, na verdade, não é. Se Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas, quem sou eu e quem é você em achar que na minha oração eu preciso me transformar em alguém que eu não sou? Então, a oração precisa ser simples, direta, de humildade, uma oração normal, comum. Você vai falar com o seu pai, como se estivesse falando. Quando a gente começar a pensar dessa maneira, o nosso nível de oração começa a mudar, porque nós vamos entender que esse Pai que está nos céus, que não é Deus Mãe, como existe aí um herege que está pregando aí, falando nas redes sociais que Deus é o Deus Mãe, que não sei o quê, mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Deus Pai
todo-poderoso ele é, sabe de todas as coisas, mas ele faz uma convocação através da sua palavra dizendo: orai sem cessar, orando em todo o tempo, com ações de graças. Ele fala sobre nós, que sejam conhecidas diante de Deus todas as nossas petições. Por quê? Porque o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele também entra nessa jogada aí, nessa relação de oração. Então, vamos nos despertar para o seguinte: necessidade ou intimidade? Nós precisamos das duas coisas. Eu entendo que eu e você, nós oramos, falamos com Deus quando a gente necessita de alguma coisa. Sim, você vai lá e fala. Como você chegar com o seu pai e falar: pai, você poderia me ajudar nisso ou naquilo? Eu estou precisando disso ou daquilo, um favor, assim. A sua relação com o seu pai, sabe? E ela tem um nível de autoridade, mas não é um nível de autoridade, é essa relação que o pai ele está lá num pedestal e para você chegar até ele, você tem que conclamar, se preparar absurdamente para poder chegar até ele. Não, Deus não é assim. Ele quer a nossa intimidade e com isso nós vamos aprendendo que na oração nós aprendemos a agradecer, nós aprendemos a pedir também, nós aprendemos a interceder pelas outras pessoas, nós aprendemos através da oração quem realmente é esse Deus nosso. Agora, muita gente está enganada. Acha que só deve ir até Deus quando ela tem uma necessidade. Não é isso que Deus quer. Deus quer a nossa intimidade. Quanto mais íntimos nós formos de Deus, mais nós entenderemos realmente o propósito dele para a nossa vida. Uma vez eu fiz um vídeo aqui falando sobre a real vontade de Deus e eu falei de forma clara, baseando-se no que a Bíblia diz. A real vontade de Deus para as nossas vidas é que sejamos santos. E essa santificação, ela vem através da nossa intimidade com Deus. Não vem de outra forma. Essa intimidade é que vai fazer-nos entender quem é Deus, por que acontece isso, por que acontece aquilo, e a gente começa a entender realmente o porquê ele chama todos nós a um relacionamento mais próximo, mais íntimo. Porque é o que eu falei aqui, quando tá tudo bem, realmente tem gente que não tá nem aí para nada, esquece que existe um Deus. O pessoal do mundo que não é cristão, eles levam a vida numa boa lá, parece que tá tudo muito bem. Pode reparar, se você que está me ouvindo não é cristão, vê se não é assim que acontece. Tá tudo bem, emprego, dinheiro na conta, saúde, todo mundo bem. Agora, você pode ter certeza, nesses períodos eles nem lembram. Ai, só falam assim, graças a Deus, ai, mas é aquela coisa da boca para fora. Por quê? Por que eu falo assim da boca para fora? Porque a Bíblia diz que, no livro de Tito, diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe por conta das obras más. É assim, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e reprovados para toda boa obra. Então essa turma, em um determinado momento, aí eles vão lembrar de Deus. Lembrar não quer dizer ter intimidade. Então, vamos lá. Quando quando está tudo bem para um cristão agora e ele esquece de orar, ele está deixando a intimidade com Deus de lado. Quando a coisa aperta e aí ele pega e vai orar, esse é um momento de interesse dele. Ah, não, eu tenho interesse, sabe aquela coisa? É o crente interesseiro. Não, eu só vou a Deus porque eu estou precisando disso e as minhas forças se acabaram. É aquela coisa que eu falei no início do vídeo. É de você, muitas das vezes, eu já fiz tudo que eu poderia fazer, agora só me resta orar. A oração precisa ser a primeira coisa. A oração precisa ser o início de tudo. A oração precisa estar na nossa vida de forma cotidiana. Orar todos os dias.
orai sem cessar. E não é só, mas como que eu posso orar todo dia? Eu tenho meus afazeres, minhas coisas, eu sou muito ocupado, eu tenho muitas responsabilidades, não importa. Você pode orar sentado, em pé, caminhando, parado. Você pode orar enquanto você está no banheiro, você pode orar. Então, o poder da oração nos dá essa condição de ter essa intimidade com Deus. E não é só o fato de você ajoelhar, não. A oração só vale se eu me ajoelhar e orar. Não, meu irmão, esquece isso. Você pode orar em todo o tempo. Tá no ônibus, pode orar. Tá dirigindo, pode orar. Tá fazendo uma atividade física, pode orar. Tá em casa, pode orar. Dobra o joelho, pode dobrar o joelho? Dobra. Não pode, ora sentado, ora em pé, mas ore. Intimidade se faz com o seu tempo de contato com o Deus Pai, o Deus Criador. Então, eu espero que você tenha entendido isso. Vamos nos despertar para esse fato. Orar não somente quando as coisas estão ruins, mas orar tem que ser uma prática cotidiana. É simples, mas infelizmente muita gente deixa o simples de lado. A pessoa, ela é ativista na igreja, ela é uma ativista religiosa. Ela vai muito à igreja, ela participa de muita coisa, mas ela não tem intimidade com Deus através da oração. Ela vai à igreja, aí os irmãos chamam lá, vamos orar, e levanta e ora. Naquele momento ela ora, mas depois daquilo dali acabou a vida de oração dela. Então, vida de oração realmente é intimidade com Deus todos os dias, porque isso vai nos livrar de muitas situações perigosas e tentadoras. Que Deus te abençoe abundantemente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, faz um comentário aqui embaixo que é importante, que aí o YouTube mostra esse vídeo para o maior número de pessoas. E se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no nosso canal, tem um botão aí embaixo, se inscreve, não paga nada e você ajuda esse canal e a palavra de Deus a ser mostrada para o maior número de pessoas. Assim como você também pode compartilhar esse vídeo, falar sobre a oração, intimidade ou necessidade, em qual nível você está. Que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.